Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo da Bíblia? Então convido você aí a se preparar, pegue sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus e vamos juntos para o tema que vamos estudar agora. Vamos falar hoje sobre o milênio. Esse é o estudo de hoje. Falamos ali, no estudo passado sobre a volta de Jesus. Nós vimos ali como Jesus voltará a essa terra, vimos tudo que vai ocorrer com os mortos em Cristo, e vimos também a importância de nos prepararmos para a grande volta de Cristo e muitos outros assuntos que nós aprendemos. E agora vamos falar hoje sobre o milênio. Hoje vamos dar início aí a esse estudo extraordinário. Então desde já eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você é alguém que deseja estudar mais da Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, então seja um inscrito e todos os sábados este conteúdo vai chegar até você. E pode ter certeza que você vai ter o privilégio de sentar aí na tua sala, pegar a Bíblia e juntamente comigo, vamos juntos, vamos nessa jornada de aprender a palavra de Deus. Compartilhe esses vídeos, vamos anunciar as boas novas de Cristo, vamos falar de Jesus para o mundo, vamos pregar sobre a volta de Jesus. Vamos ser aí esse colaborador na pregação do Evangelho. Esse é o meu convite que eu faço a você. Então vamos lá. Vamos então para o estudo do milênio. A nossa primeira pergunta do nosso estudo é a seguinte: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali eles permanecerão? Para onde iremos quando Jesus voltar? E para onde Jesus vai nos levar? Quanto tempo nós vamos permanecer ali? Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 20. Quero convidar você a abrir aí. Apocalipse, capítulo 20. E logo aqui no versículo 6 temos a resposta. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a palavra de Deus deixa claro que nós, salvos, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. É bom nós frisarmos aqui que esses 1000 anos, ele não é simbólico, ele é literal. O Apocalipse, a profecia bíblica do Apocalipse, aqui você tem pelo menos 90% do que está escrito foi simbólico, porém 10% do que está escrito aqui também é literal. Então você pode perceber que esses 1000 anos aqui não é simbólico. A expressão dia ou tempo em profecia significa anos. Por isso que o Apocalipse vai aparecer muito a expressão 42 meses, 1260 dias. Lá em Daniel você vai ver a expressão um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Todas essas referências, profeticamente falando, simbolicamente dizendo, elas representam e simbolizam anos em profecia. Então quando você vê 1260 dias, a expressão seria 1260 anos. Seria mais ou menos, seria a expressão correta em profecia. Quando você vê também a expressão de 10 dias de perseguição, de tribulação, ali você tem também uma linguagem profética e o seu simbolismo. Porém, o seu significado seria 10 anos de perseguição, como aparece em Apocalipse. Ali a expressão ali referência ali das 7 igrejas do Apocalipse. Então aqui, milênio ou 1000 anos, porque a expressão milênio ela não aparece na Bíblia, mas ela vai representar aí essa expressão de 1000 anos. Milênio vem de 1000 anos. 1000 anos será aí o período dos salvos no céu. Então, irão para o céu, seria a resposta, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. De acordo com o texto também que nós lemos, lá diz que os salvos serão sacerdotes de Deus. E sobre esses, a morte não tem mais autoridade, não tem mais poder. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição fala dos justos, salvos. É nosso estudo, nós estudamos aqui sobre a volta de Jesus, que quando Cristo voltar, ressuscitará os mortos em Cristo. Sobre esses, a morte não tem mais poder. Não tem mais poder sobre eles. Por quê? Porque agora nós, salvos, viveremos eternamente. Viveremos eternamente com Cristo, perfeitos, novamente
será devolvido a imortalidade para o ser humano, porque não haverá mais morte, não existirá mais pranto e nem dor. Então, por isso que Deus frisa muito bem dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Então, o maior lucro é quando nós morremos, mas quando nós morremos em Cristo, porque o nosso galardão está reservado para nós, ou para todos aqueles que um dia morreram, mas que morreram salvos em Cristo. Então, nossa primeira pergunta, que é sobre o que vai acontecer com os salvos, o que Jesus vai, para onde iremos com Jesus quando ele voltar, e quanto tempo vamos reinar ali? Será um reinado de 1000 anos. Esse será o período nosso no céu. E seremos também sacerdotes de Deus. O que os salvos vão fazer no céu durante esse período de 1000 anos? Será que a gente vai ficar lá no céu, parado, sem fazer nada? Olha o que diz a palavra de Deus. Quando você vai para Apocalipse 20 aqui, no mesmo capítulo, no versículo 4, que vai dizer assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha 1 Coríntios agora, acompanhe comigo 1 Coríntios, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, e olhe comigo a partir dos versículo 2, diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? De acordo com esse texto, o que é que nós vamos fazer no céu durante esse período de 1000 anos? Vamos entender a primeira parte desse evento. Quero que você entenda que antes desse reinado de 1000 anos, que fala da segunda vinda, antes do milênio, da segunda vinda, vai ocorrer um julgamento. Vamos falar aqui depois, mais um dos nossos próximos estudos, quando nós falamos aqui sobre o juízo. Antes ocorrerá um julgamento chamado julgamento investigativo. Ou seja, é um julgamento para definir de acordo com a aceitação ou a rejeição da graça e quem está salvo ou perdido. Durante o milênio, ocorrerá também um julgamento que nós chamamos de comprobatório, ou seja, um julgamento de revisão. Como que funciona isso? Com um propósito múltiplo. Vamos entender quais são eles. A primeira, responder a qualquer dúvidas dos justos sobre a razão pelo qual os ímpios se perderam. Ou seja, muitos que estiverem no céu, suponhamos que eu fui salvo, mas a minha esposa não foi salva. Ela se perdeu. Quando eu estiver no céu, eu vou fazer muitas perguntas e muitos questionamentos. Senhor, por que a minha esposa não foi salva? Por que ela não está aqui comigo? E Deus vai revelar a você, vai revelar a mim, por que aquele ente querido, seja um familiar, um amigo, não foi para o céu. No céu eu vou entender por que a minha esposa se perdeu. E Deus vai mostrar que Ele fez de tudo para salvar aquela pessoa. Porém, ela fez a escolha e ela se perdeu. Então a gente vai entender no céu que Deus vai nos mostrar que aquela pessoa ela não se perdeu porque Deus não a alcançou, porque Deus não fez de tudo para buscá-la, mas foi porque ela escolheu se perder. O segundo ponto, para você entender também, é confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos. Por isso que o texto diz que também
receberemos a autoridade de julgar os anjos. Foi o texto que nós lemos. Então, ou seja, nós também vamos ter o poder de julgar até mesmo os anjos caídos, Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus, que hoje são os demônios, aliados de Satanás. O terceiro ponto é vindicar o caráter de Deus. Ou seja, nesse período, os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles no céu. Então, o terceiro ponto é reivindicar o caráter de Deus. Ou seja, precisamos entender no céu que Deus foi justo. Deus não é um Deus injusto. Todos aqueles que se perderam não se perderão porque não tiveram chances e oportunidades. Se perderam porque escolheram o errado. Porém, Deus simplesmente será apenas justo. Deus não vai ser injusto, e sim justo. Dará a sentença merecida para todos aqueles, seja salvo ou perdido. Vamos para a nossa terceira pergunta. Durante esse período de 1000 anos, que nós vamos estar no céu, julgando os perdidos, entendendo porque muitos não estarão lá, certo? Como fica a terra? Os salvos foram para o céu, a Bíblia diz que os perdidos não ressuscitam, permanecem na sepultura. Como fica a terra nessa situação? Vamos ver Jeremias capítulo 4? Aqui no livro de Jeremias, nós vamos ver uma mensagem profética dada por Deus através do profeta Jeremias, e nós vamos entender como ficará a situação da terra. Vamos ler a partir dos versos 23 até o versículo 26 do capítulo 4. 23 até o verso 26. Olha o que diz. Olhei para a terra, e ele sem forma e vazia. Para os céus não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então você percebe que o profeta Jeremias, em visão, está vendo que a terra se tornará novamente o que foi antes de ser criada, sem forma e vazia. Ou seja, não haverá um ser vivo, nada, nenhum animal, será uma terra totalmente deserta, uma terra vazia, não haverá ninguém. Tudo estará derribado, tudo estará destruído. Como o próprio Jesus havia profetizado, que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo iria ser destruído. E, por consequência das pragas que cairão, tudo ficará destruído, tudo ficará derribado. E a terra vazia e desolada. E olha só o que diz aqui também, no capítulo 25, versículo 33, do mesmo livro de Jeremias. Aqui no capítulo 25, versículos 33, olha só o que diz. Verso 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Que mortos é esse que o profeta Jeremias está falando? Aqueles que não ressuscitaram, aqueles perdidos. A Bíblia está dizendo, serão como estercos espalhados na face da terra. Ou seja, não terá um ser vivo. Nesse período, a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo, como era antes de ser criada. Não haverá pessoas vivas, querido. Todas as cidades ficarão todas derribadas e destruídas.
Agora entra o ponto mais interessante desse estudo. Quem permanecerá nessa terra, desolada e vazia, durante esses 1000 anos? 1000 anos vão estar os salvos no céu. Aqui os mortos estão totalmente mortos, não ressuscitarão, a terra estará destruída, não haverá animais, não haverá nada, totalmente vazia. Mas quem permanece nessa terra durante esse período de 1000 anos? Olha para Apocalipse capítulo 20. Acompanhe comigo aí. Apocalipse capítulo 20, voltando aqui o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, olhe para o verso 1 até o versículo 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha para a descrição desse texto. A Bíblia diz que aparece a visão de um anjo. Esse anjo, de acordo com a visão que João está vendo, ele tem uma corrente. E esta corrente é usada para prender Satanás, para acorrentar Satanás. Porém, queridos, essa corrente, essa prisão de Satanás, ela não é literal. Essa prisão ela também é simbólica. Satanás não será preso por correntes literais, algemado. Percebe o texto. O que acontece com os salvos? Vamos reinar com Cristo, os salvos, durante 1000 anos, de acordo com o texto que lemos. A terra fica desolada, vazia, sem um ser vivo, sem um habitante. A Bíblia diz que Satanás, ele vai ser preso durante os 1000 anos. Então, quando que Satanás vai ser preso? Durante o período dos salvos no céu. Durante o período de 1000 anos. A Bíblia diz que agora, depois que passarem os 1000 anos, que se completaram os 1000 anos, que os salvos terminaram seu processo no céu, passar esse período dos 1000 anos, ele agora novamente será solto. Então, algumas pessoas interpretam, e até mesmo em religiões, que Satanás está preso, acorrentado. Eu tenho uma notícia bem drástica para dizer para você. O diabo não está preso, ele está solto. Ele será preso, mas ele ainda está solto. Quando ele se personificou na serpente lá no Jardim do Éden, ele estava preso ou estava solto? Quando ele apareceu para Jesus no deserto para tentá-lo, ele estava preso ou estava solto? O diabo, irmãos, sempre esteve solto e continuará solto até chegar ao período dos 1000 anos. E Satanás, quando foi expulso do céu, a Bíblia não diz que ele foi expulso de lá acorrentado e algemado. Agora eu quero que você entenda. Essa prisão de Satanás é uma prisão simbólica. É uma prisão não literal. A prisão de Satanás que a Bíblia está querendo dizer é que o diabo não terá ninguém para tentar aqui durante esses 1000 anos. Ele ficará preso espiritualmente, porque ele não tem ninguém mais para tentar. Qual é o propósito de Satanás? O que ele vem fazer nessa terra? Matar, roubar e destruir. Porém, se os ímpios estão mortos no pó da terra, não tem salvo mais aqui porque estarão no céu com Cristo, não tem ninguém para ele atormentar, ele ficará nesse período, ele juntamente com os demônios, com os anjos caídos, nessa terra desolada e vazia e caótica, sem ninguém para ele poder atormentar. Por isso que a Bíblia usa a expressão prisão, porque será a prisão dele, simbolicamente falando, circunstancialmente falando, porque a Bíblia diz que depois ele terá que ser solto, quando completar os 1000 anos. Então, durante os 1000 anos, a terra está vazia, desolada, Satanás está preso espiritualmente, porque não tem ninguém mais para atormentar, não tem ninguém mais para tentar. Então, você conseguiu entender a prisão de Satanás? Essa é a verdadeira prisão de Satanás, que algumas igrejas interpretam para dizer que hoje o diabo está preso, sendo que o diabo está solto, queridos, mas ele será preso. E não é uma prisão ainda literal, será uma prisão ainda simbólica. Então, nesse período, na terra ficarão vivos apenas quem? Satanás e os seus anjos. A prisão de Satanás é: se
circunstancial ou simbólica, pois ficarão 1000 anos sem ninguém a quem o que? Tentar ou atormentar. Passou os 1000 anos, o que vai agora acontecer com Satanás e os ímpios? Porque a Bíblia diz que quando completasse os 1000 anos ele seria solto. Como vai dar essa soltura de Satanás? Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versos 5, e vamos ler também até o versículo 7. Capítulo 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Percebeu? O verso 5 diz que os restantes dos mortos, eles não reviveram, até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Então você percebe que aqueles perdidos do nosso estudo passado, aqueles que não se salvaram, que morreram perdidos sem salvação, a Bíblia diz que eles não ressuscitam na sua volta. Só ressuscitam os salvos, que são arrebatados, e os vivos que também permaneceram ali firmes e fiéis até o fim, e também são arrebatados juntamente com esses que ressuscitarão. Porém, os ímpios perdidos permanecem. Quando que eles ressuscitarão? Novamente, quando passarem os 1000 anos que Cristo voltar novamente a essa terra. Porém, os perdidos que morreram, a diferença é que eles não ressuscitarão transformados, porque eles não foram salvos. Então eles permanecem com o corpo pecador. Eles permanecem com um corpo que, infelizmente, o corpo pelo qual o pecado trouxe para a humanidade. Ao contrário dos salvos. Os salvos serão transformados e terão um corpo incorruptível. Porém, os perdidos permanecem com o seu corpo pecador, impuro. Esses perdidos, que se morreram com câncer, ressuscitam com câncer, se morreram sem os braços, ressuscitam sem os braços, porque eles não foram salvos. Então, eles não receberam a perfeição, eles não receberam a transformação. Só os salvos. Se morreu velho, vai ressuscitar velho, entendeu? Então, quando passarem os 1000 anos, então esses perdidos ressuscitarão. Então, os ímpios ressuscitarão, e agora Satanás será solto o quê? De sua prisão, pois agora ele tem a quem tentar. Agora ele tem a quem induzir, a quem planejar ciladas. Porque a Bíblia vai dizer que Satanás vai projetar uma guerra, uma peleja contra os santos de Deus. E agora ele tem pessoas para induzi-los a fazer isso. Agora os perdidos ressuscitam quando passarem os 1000 anos, e agora Satanás tem a quem tentar. Agora ele tem a quem tormentar. E nesse período, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Vamos lá, Apocalipse 21. Agora Apocalipse 21, a partir dos versículos 2. Olha só o que diz no versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova o que? Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João, em visão, está vendo a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade prometida por Cristo, adornada como noiva para se encontrar com o seu noivo. E olha só o que diz, continuando o verso, agora o versículo 10 do capítulo 21, diz assim, verso 10, E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João, em visão, está vendo
a cidade santa descendo para a terra. Tá certo? Olha o capítulo 20 agora, do versículo 7. O que é que nós lemos? Que quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. João está vendo a cidade santa descendo para a terra. Dentro da cidade, irmãos, vêm os santos, os salvos de Jesus. Fora da cidade estarão quem? Quem? Os perdidos, juntamente com Satanás. Essa cidade santa, a qual João em visão está vendo, é a morada dos salvos. E essa cidade que Deus preparou, ela será estabelecida aqui, na terra. Porém, essa terra será transformada, renovada. E nós vamos falar aqui, nos próximos estudos, vamos falar também sobre a nova terra, né? Como será a vida dos salvos na nova terra. Essa cidade será estabelecida aqui. Porém, nesse momento em que a cidade santa estará descendo para a terra, Satanás criará um exército. E esse exército não tem a ver só com os demônios, com os anjos caídos, mas também com os perdidos, que por sua vez agora, eles não têm mais a influência do Espírito de Deus. Sabe, queridos, quando o ser humano, ele não tem mais a influência de Deus, a influência do Espírito Santo, esse indivíduo ele está totalmente entregue ao demônio. Por isso que você vê hoje em algumas reportagens a maldade, a crueldade do ser humano. Pode ter certeza, meu amigo, que aquele ali ele está fazendo por influência do mal. É o mal mesmo que que poderou o corpo daquela pessoa. Porque uma mãe que mata um filho, um pai que mata um filho, que abandona um filho, que decapita, que pega um filho e decapita ele todinho. Essa mãe, meu amigo, esse pai que estrupa um filho, esse cara está totalmente usado pelo cão, cara, está usado pelo demônio. Esses perdidos, por sua vez, que agora não tem mais a luz de Deus e a influência do Espírito de Deus, porque nós, queridos, só praticamos o bem, como já foi falado aqui nos outros estudos, porque o Espírito de Deus trabalha em nosso coração. Por nós mesmos, nós somos maus, perversos, mas porque permitimos a atuação e a ação do Espírito de Deus na nossa vida, é que nós não somos essas pessoas tão perversas nessa terra. Mas aqueles que rejeitam o Espírito de Deus, meu amigo, não faça como Saul, que rejeitou o Espírito de Deus e o mal tomou posse dele. Assim serão muitos antes da volta de Jesus, como já está acontecendo hoje nos nossos dias. Pessoas estão sendo possessas pelo mal. E deixa eu te falar, querido, em nome de Jesus, um endemoniado não é aquele que fica se esperneando, pulando, gritando, não. Existem pessoas que estão endemoniadas, que não pulam, que não precisam ficar gritando. Elas estão endemoniadas. Pedro, em alguma ocasião, ele se deixou ser usado pelo diabo. E ele não estava pulando nem gritando. Portanto, Jesus falou: arreda de mim, Satanás, pois tu é pedra de tropeço. Jesus não quis falar diretamente para Pedro, mas quem estava por detrás de Pedro. Então, quero que você entenda, queridos, que há pessoas assim, que estão endemoniadas, possessas pelo demônio, e elas não precisam ficar pulando, gritando, virando os olhos para estar possessa pelo mal. Não. Existem muitas pessoas que só pelas suas ações e atitudes já demonstram o quanto ela está sendo usada pelo diabo. E agora, imagine esses perdidos, queridos, que agora não tem mais a influência de Deus. O diabo vai induzi-las e ele criará um exército para que no último dia ainda, no final de tudo, ele ainda vai criar guerra contra os santos. A mesma guerra que ele estabeleceu no céu, quando ele induziu os anjos a pelejarem contra Cristo e os anjos. E é por isso que ele foi expulso do céu. E agora, até nos últimos dias da história, da sua vida, aqui na terra, ele ainda criará uma guerra, uma batalha, uma peleja contra Cristo e os santos de Deus. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 20, agora versículo 8. O verso 8 diz assim: e sairá. Quem sairá? Olha o que diz: e sairá a seduzir as nações. Quem é esse? Satanás, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja.
e o número dessas é como a areia do mar. Gog e Magog aí é uma expressão, né, que denota aí um número de pessoas, né, um exército. Imagine, queridos, o número de pessoas que já foram terroristas, que morreram, né? Você tem aí como muitos terroristas aí que você conhece ao longo da história que já morreram, os soldados romanos, os imperadores de Babilônia e outros mais. Esse exército, imagina, se reunindo em peleja, e Satanás vai criar um exército. Porém, queridos, quando eles estiverem pelejando contra a cidade, quando eles estiverem guerreando contra a cidade, o que vai acontecer com eles? O que acontece com esses perdidos? A palavra de Deus deixa claro. Olha o versículo 9 de Apocalipse 20. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual cidade? Cidade Santa, Nova Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui entra o resultado final da obra de Satanás. Quando eles estiverem achando que estão vencendo, quando Satanás e os perdidos pensarem que estão vencendo, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e irá os consumir. Satanás e os ímpios e os perdidos. Descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo que foi preparado não para ninguém. Deus não preparou o fogo do inferno para o ser humano. A Bíblia diz que ele preparou para o diabo e os seus anjos. E aqueles que não ficaram ao lado de Cristo, queridos, receberão a mesma sentença, infelizmente, de Satanás. Porque o desejo de Deus era salvar a todos. Esse é o desejo de Cristo, salvar a todos. Queridos, eu quero que você entenda que muitos costumam dizer que há um local de sofrimento eterno, um inferno que hoje está queimando as pessoas que se perderam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não ensina isso, de que há um lugar de tormento eterno. Você percebe, de acordo com o que nós estudamos aqui, que a Bíblia diz que os perdidos que não ressuscitaram, em nenhum momento Jesus falou que eles estão em algum lugar de tormento eterno. Portanto, a Bíblia diz que eles ressuscitarão novamente, de acordo com o texto. Quando que esses perdidos serão definitivamente consumidos? Nesse período, quando passarem os 1000 anos, que eles guerrearem contra a cidade santa, fogo vai descer do céu e vai os consumir. E mesmo assim, o fogo que descerá os consumirá, porque enquanto ainda houver matéria, que quando não houver mais matéria, o fogo consumirá os pecadores, os ímpios perdidos. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra seria destruído por um fogo eterno. Eu te pergunto, Sodoma e Gomorra ainda está sendo queimado por esse fogo eterno? Você acha que a Bíblia diz que não haverá nem choro, nem pranto, nem dor? Será que Deus tem prazer em ver pessoas no fogo do inferno sendo consumidas pelo século dos séculos? Não é esse Deus, queridos. É por isso, queridos, que tem pessoas que hoje estão na igreja servindo a Deus por medo, coagidas. Tem muita gente que hoje está na igreja por medo, queridos. Porque quando você fala em tormento eterno, as pessoas, meu Deus, queridos, quando você pega um pedaço de papel e você joga no fogo, o que acontece com aquele papel? Ele é consumido, não é? Enquanto ainda tiver ali aquela matéria, ainda é vida. Quando o fogo consome, acabou. É isso que vai acontecer com Satanás e todos aqueles perdidos e os anjos caídos. Eles deixarão de existir. Eles serão consumidos pelo fogo do juízo. Então é isso que eu quero que você entenda. Ninguém está no céu hoje, quem morreu, e ninguém muito menos está no inferno. Esse inferno não existe, que as pessoas pregam. Isso era uma crença do passado, uma tradição que as pessoas acreditavam na época e que hoje muitas igrejas têm aderido a isso. Têm trazido esse ensinamento dentro da religião. Queridos, não é esse Deus que nós amamos, não é esse Deus que nós servimos. Deus é amor.
E a palavra de Deus diz que nem na morte do ímpio ele tem prazer. Então eu pergunto, é prazer de Deus ver mesmo os perdidos que não se salvaram, apesar da desobediência e rebeldia, que fiquem no fogo do inferno, consumindo, queimando para o século dos séculos? Isso não é bíblico, queridos. E se você quiser fazer algum comentário a esse respeito, questionar, tiver dúvidas, é só entrar nos meus comentários aí e a gente vai bater um papo e vamos esclarecer as suas dúvidas. Tá certo? Então você entende, Mateus capítulo 25, 41, que vai dizer assim, quero terminar com esse texto, 41 diz assim: então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui fala de um grupo que Deus ilustra, um grupo que estará do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo. Deus vai estar ali dois grupos. E Deus dirá para o primeiro grupo, que estiver do lado direito: benditos de meu Pai. Mas dirá para o grupo do lado esquerdo: apartados para o fogo eterno. Aí quando você vê essa expressão fogo eterno, você entende um fogo que nunca vai se apagar. Essa expressão eterno não está especificando um fogo que nunca vai se acabar, que o indivíduo nunca vai se consumir. A expressão eterno, deixar de existir. Você não existirá mais. Então, a Bíblia é muito clara. Não haverá pranto nem dor. Deus acabará com o sofrimento. E se houver ainda um sofrimento eterno, onde as pessoas vão ficar no fogo do inferno queimando, que mensagem é essa que Deus falou que não existiria mais pranto nem dor, que acabaria com o sofrimento? Então seria mentira. Então isso não é verdade. Porque Deus falou que ele acabará com o sofrimento. E se haverá perdidos no fogo eterno queimando pelo século dos séculos, Deus não acabou com o sofrimento. Deus, meus irmãos, virá para acabar com o sofrimento. E para acabar com o sofrimento é dar fim a tudo aquilo que causa dor e sofrimento. E esse fogo é o fogo do juízo que consumirá todos os perdidos. Querido amigo e querida amiga, eu quero deixar uma mensagem de reflexão para você hoje. Você deseja estar com os salvos durante os 1000 anos no céu? Você quer reinar com Cristo no céu durante esses 1000 anos? Qual é o destino que você quer para a sua vida? Salvação, vida eterna ou perdição, morte eterna? Qual é a escolha que você quer? Nessa vida, queridos, só existem dois caminhos. O caminho que te leva para a vida e o caminho que te leva para a morte. Jesus, ele está sempre colocando diante de você e de mim um único caminho. O caminho que vai nos conduzir para o céu. Só que para entrar no céu, não depende dele. Depende da minha escolha e da sua escolha. E eu não sei qual é a sua escolha, não sei qual é a escolha que você deseja fazer hoje. Mas você sente, se você sente no seu coração que Jesus está te chamando para viver eternamente com Ele, se você sente no seu coração que Deus tem te chamado, tem te conduzido a isso, então o meu conselho a você: não rejeite esse chamado, não rejeite esse apelo. Aceite, meu irmão, aceite, minha irmã, aceite, decida, toma uma decisão, decida agora, a fazer parte dos seguidores de Deus, da família dos salvos, dos santos. Decida hoje, é agora, não amanhã. Se você quer decidir isso, eu quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, eu sei que a caminhada cristã não é fácil, é uma luta muito grande. Existem espinhos, existem pedras, existem temporais, mas o Senhor é o Cristo que pode mover as pedras. O Senhor é o Deus que pode acalmar essa tempestade. O Senhor é o Deus que pode fazer a revolução na vida de muitos. Por isso, meu Deus, quero pedir em oração por essa pessoa que tem estudado a palavra de Deus comigo, que essa pessoa tome a decisão, que essa pessoa não venha escolher esse caminho, esse fim para ela. Morte eterna, fogo eterno,
Não é isso que Deus preparou para nós. Vamos tomar a decisão certa ao lado de Cristo. E por favor, Senhor, essa é a promessa que o Senhor tem feito hoje para cada um de nós. Que o Senhor tem preparado um lugar pelo qual, onde o Senhor está, o Senhor também quer que também estejamos. Obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.